E agora nós estamos aqui com a Sônia, que participou aí dessa palestra maravilhosa, principalmente com um olhar diferente. A gente está acostumado a ver aí palestras por médicos, especialistas, e dessa vez uma palestra por mãe, né? Foi muito boa, porque a experiência dela traz também como que se diz assim, uma esperança para algo que a gente também experimenta na família, porque eu sou vó de uma menina autista. Como é que a senhora viu as ações que ela colocou aqui, a forma com que ela colocou? Acaba sendo melhor do que ouvir, às vezes, somente especialistas? Com certeza, porque a gente está ouvindo uma pessoa que ela vive, então ela está falando de uma experiência de vida, não é teoria, é a prática. A dor dela, a luta dela, e quando ela sai a favor dos outros, é porque ela experimenta nela essa dor. Então ela luta por uma causa, né, uma causa de experiência de vida própria, e isso faz assim, puxa, se ela consegue, se ela pode, eu também posso, né? E a questão que é bacana na vida da Flávia é porque, como deputada, ela está lutando a favor daqueles que não podem, que não sabem, que não conhecem os benefícios que tem. Só acho que a gente precisa divulgar muito mais essas leis, inclusive a que ela, né, conseguiu lá na Câmara, para que o pessoal usufrua dos benefícios já conquistados. Aconteceu aqui na Câmara de Vereadores de Campo Largo uma palestra hoje a respeito do autismo. O que trouxe nós até aqui e trouxe o interesse a respeito dessa palestra, o que eu fiquei mais admirado foi que a palestra foi dada, além de ser uma deputada, uma mãe, né? Ou seja, está aí o exemplo de si próprio para passar para as pessoas. Deputada, muito boa noite, tudo bem? Bem-vinda a Campo Largo. A experiência de si próprio para trazer a pessoa, às vezes traz com muito mais fervor do que profissionais da área. Com certeza. E esse é o intuito mesmo. Eu acho que eu sou um instrumento, né? Eu, quando vim para o Legislativo, foi para isso, para ser um instrumento realmente dessas mães que a gente viu algumas aqui, alguns pais que, quando a gente está conversando, estão limpando os olhos, que estão se identificando com o que acontece na minha casa, porque não é diferente da casa deles. Acontecem momentos de crises, acontecem momentos de brigas na família, quando você não está equilibrado, e é por isso que a gente vem para falar, olha, aqui eu não estou deputada, aqui eu estou como mãe de uma criança autista, eu passo pelas mesmas coisas que você aqui do outro lado que está me assistindo passa. Eu venho para te dizer assim que você tem que levantar a cabeça, né? Que eu vivo essas mesmas coisas que você, mas que existem situações e situações que, se Deus te deu, é porque Ele sabia que você tinha capacidade, que você tinha um amor incondicional para isso. Existem leis. Então a gente vem realmente, eu falo que nem é uma palestra técnica, é na verdade um bate-papo com outras mães para que elas se sintam, né, aqui representadas. Aquela dor de muita mãe que ficou largada, que foi abandonada pelo marido depois de um diagnóstico. Aquela mãe tem que levantar a cabeça, recuperar a autoestima, porque ela tem um filho dentro de casa e um filho que ela tem que amar incondicionalmente, a gente já sabe que ama, mas que ela vai ter que cuidar. Eu vi ali a senhora relatar a respeito de quando recebeu a notícia, da forma que recebeu a notícia e a forma que a notícia foi passada, inclusive para o seu esposo, de uma forma diferente, né? Relata pra gente como é que foi isso. Então, eu conto, na verdade, a história, né? Isso que você quer que eu conte aqui, a história. Eu sou de Brasília e minha mãe é educadora, minha mãe é psicopedagoga, então minha mãe já convivia com isso dentro, né, da escola, e sempre foi muito firme com a gente, né? Em casa, eu sou filha mais velha, e o dia que a gente recebeu o diagnóstico, eu lembro, minha mãe, crente, fervorosa, ela pegou o telefone, minha mãe, quando fica brava, fala Flávia Carolina. Quando ela fala os dois nomes é porque eu sei que ela está brava. A hora que eu liguei chorando e passei o diagnóstico, ela falou assim, olha, Flávia Carolina, você vai no banheiro agora, chora o tanto que você quiser, enxuga essas lágrimas, no máximo uns 10 minutinhos, e cabeça erguida, porque eu nunca mais vou te dar o direito de chorar por conta do diagnóstico. Você vai chorar por várias questões que o Bernardo vai passar e eu vou estar sempre à disposição para te ajudar. Mas não porque Deus te deu um filho com esse diagnóstico. Porque se Ele te deu, é porque Ele tinha a plena convicção de que você ia criar.
e com muita capacidade, com muita propriedade. E não diferente o Fernando, só que o Fernando já não vinha, né, do ambiente familiar, de um ambiente educacional, de uma área, né, a mãe não trabalhava em escola nem nada. E quando o Fernando foi falar com a minha mãe no telefone, a minha mãe já foi falar com ele de outra forma. Ela me tratou de um jeito e ela já agiu de outro. Nando, veja bem, presta atenção, agora vai fazer isso. Então, assim, até a forma, né, de lidar, a gente tem que saber. Assim como minha mãe tinha comigo, porque ela sabia que ela tinha me preparado para aquela situação, enquanto eu era pequena, ela sabia que o Fernando não tinha. Mas, assim, foi uma coisa que a gente, não vou falar que a gente tirou de letra, a gente chorou, a gente ficou triste, a gente se sentiu... a gente não fica triste pelo filho ter o diagnóstico, a gente fica triste pensando que um dia a gente pode faltar e esse filho precisar de algo. Então, a gente quer suprir ele de todas as coisas, quer que esteja debaixo da nossa asa. Então, muito mais de medo. Eu acho que muitas mães, muitos pais, quando recebem esse diagnóstico, têm esse medo. E é por isso que vem, às vezes, a não aceitação, às vezes o não. Né? Não é, porque a gente não quer ter esse medo de um dia faltar para esses filhos. Como é que a senhora vê hoje ainda a questão do preconceito? Porque ainda existe muito preconceito devido à desinformação, né? Como é que a senhora vê esse caso? Olha, a gente não lida, a gente simplesmente é totalmente contra essa discriminação e é por isso que eu brigo e bato na tecla que os nossos filhos, eles não são diferentes, mas existem sim, né, lugares em que as pessoas ainda não recebem a devida orientação, os filhos não recebem dos pais a devida orientação, mas aí não são nem questões de você reconhecer ou não um autista, é princípios, valores mesmo que a gente recebe de dentro de casa, de você ter que respeitar ao próximo de qualquer forma, independente da diferença, se ele tiver ou não. Então, assim, eu falo que geralmente não são as crianças que fazem essa discriminação. Quem faz, geralmente, é um adulto que fez uma diferença ou que notou uma diferença e que comentou e que a criança, quando ouve, a gente sabe que até o meu filho, se ouve, repete. Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala dentro de casa, porque é isso que eles vão levar para eles, né? Assim como a gente recebe esses valores, esses princípios aí morais, de amor ao próximo, de respeito, a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque os filhos, eles captam muito fácil. A senhora falou que começa dentro de casa, né? Começamos a ensinar dentro de casa. Agora uma pergunta para a deputada. Como é que estão as leis hoje referente ao espectro autista? Então, nós temos a Lei Berenice Piana, que foi a lei que eu falei, que é a lei que ampara o autista, e que ela tem um amparo bacana, um amparo, eu digo que hoje ela é capaz de suprir, né, as necessidades de um autista, de mostrar ali para aquela mãe tudo que ela tem ou não tem direito. Ela foi uma lei muito bem feita. Mas é lógico que a gente está sempre tentando aprimorar, né? São questões e situações que acontecem em todo o mundo. E hoje a gente tem aqui em Curitiba, no Paraná, a gente tem em especial na Assembleia Legislativa o Código do Autismo, que eu faço parte. Existe uma comissão, há mais de um ano ele começou a ser feito, né? E que veio para aumentar, né? Para dar uma amplitude nessa lei. A gente sabe que a Berenice Piana é uma lei federal, mas a gente vai ter a possibilidade de, quem sabe, aí daqui a uns meses, ter o Código do Autismo sendo uma referência a nível estadual, né, a nível aí nacional daqui a uns dias. A gente fica muito feliz em saber que isso está saindo do Paraná, que todos os deputados tiveram essa vontade, essa iniciativa de fazer projetos de leis, de mandar, né, para a nossa comissão, diante a demanda que cada um deles recebe de famílias, né, que recebem cada dia mais esse diagnóstico. Aí, agradecemos a deputada por essa palestra maravilhosa, né? Agradecemos também à Câmara por trazer, né, por ceder o espaço, e acho que isso tem que ocorrer mais vezes, né? A senhora tem mais alguma coisa a dizer aos espectadores? Na verdade, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui em Campo Largo, um lugar que a gente é sempre muito bem recebido, a família Francisquini, com muita alegria, né? Todos os lugares que a gente aqui chega é muito bem recepcionado, a gente fica feliz, se a gente conquista, né? E graças a Deus a gente conquistou. E eu deixo a mensagem que eu sempre deixo em todas as minhas palestras, né? Os meus bate-papos, de que se nós ganhamos esse filho é porque Deus nos escolheu para isso, né? Alguma missão Ele preparou para a gente, e principalmente Ele tinha plena convicção, plena certeza de que a gente conseguiria
fazer o melhor por esses filhos. Então, se a gente tem isso na cabeça, se a gente levanta a cabeça, aquela mãe, aquele pai que estão frustrados, aquela mãe que acabou de passar por um divórcio, uma separação, inclusive por conta disso, muito pai não entende, né, o comportamento do filho e aí briga demais quando a mãe está dando uma devida atenção para o filho, às vezes até não para ele. Eu falo que a mãe levanta a cabeça, porque a mãe ela é essencial na vida do seu filho. Tá aí, muito obrigado mais uma vez. Vamos continuar aí acompanhando parte da palestra. Marco Paulo Paes para a TV Campo Largo, a TV da cidade. Há 5 anos atrás, nós tínhamos a cada 70 pessoas um autista. Hoje, nós temos a cada 36. Isso são dados estatísticos de uma agência americana, quem faz esse estudo, e muito íntegra, e que dá para a gente esses dados. E, assim, dados já apontam que daqui a 5 anos a gente vai ter a cada 1 para 1.